Você já experimentou uma visão central embaçada, linhas meio tortas, pontos pretos no meio central da visão? Você pode estar experimentando os primeiros sinais de uma doença muito séria, que é a degeneração macular. Ou, o nome mais completo, degeneração macular relacionada à idade, ou o apelidinho que é DMRI. Eu sou a Maria Luísa, sou médica oftalmologista especialista em doenças da retina. E hoje a gente vai desvendar os mistérios e todas as nuances importantes dessa doença que é muito séria. Para começar a falar sobre a degeneração macular, eu acho que a gente precisa primeiro entender o que é a mácula. A mácula é a região central e eu diria que é uma das regiões mais importantes da retina. Ela é responsável pela função de determinar as cores, onde a gente consegue ver detalhes. Então, ela é uma área bem nobre da nossa visão. E, fazendo um resuminho aqui sobre o que é a retina é uma membrana que recobre o olho por dentro, é uma das partes, e ela transforma informação que a gente recebe da visão em informação que o cérebro entende. E ela é formada de células vivas. Então, às vezes me perguntam, eu posso substituir a minha retina? Eu posso fazer transplante? E a resposta é que, até hoje, com a tecnologia que a gente tem, é não. Então, a degeneração macular, ela, exatamente como o nome diz, vai causar uma degeneração na mácula. Isso acontece de duas formas. A primeira é a degeneração macular seca. E o que a DMRI seca faz? Ela vai causar uma alteração central na visão por acúmulo de substâncias. A gente não sabe por quê, mas acontece um defeito na reciclagem dos fotorreceptores da retina. E isso faz com que acumule algumas substâncias no formato das famosas drusas. E acredita-se que isso aconteça por multifatores. Genética, provavelmente ambiente, idade, que vai alterar ali essa função da retina. Essas drusas, elas podem coalescer, ou seja, ficarem juntinhas umas às outras, e isso vai cada vez mais causando uma atrofia dessa região central e o que vai fazer perca a visão dessa região central. A outra forma é a degeneração macular úmida. Na degeneração macular úmida, a gente vai perder a visão central por outro mecanismo. Vão vir vasos de dentro da coroide, que é uma outra camada importante do olho, que é responsável por nutrir a retina. Então, esses vasos vão invadir a mácula, que não tem vasos, e o que é importante? É que eles são vasos muito frágeis, que a gente chama de vasos anômalos. Então, eles vão sangrar e vão vazar líquido. Por isso, a gente precisa fazer injeção para que eles parem de crescer e para secar esse líquido. Outra informação bem importante sobre a degeneração macular são os fatores de risco. Hoje em dia, existem 3 fatores de risco conhecidos. Um deles, como eu disse, é a genética, mas a gente não sabe exatamente como os genes se comportam. Qual gene que causa, como que ele é ativado, como ele é desativado. Então, cada vez mais a gente entende um pouco sobre isso, mas sabe-se que se você tiver um familiar de primeiro grau com degeneração macular, o risco é maior de você desenvolver a degeneração macular. O segundo é a idade. Isso significa o quê? A partir dos 60 anos, aumenta a quantidade de pessoas que vão ter a degeneração macular. E esse número vai aumentando a cada década. A quantidade de pessoas com 90 anos que têm degeneração macular é maior do que a quantidade de pessoas com 50 anos que têm degeneração macular. E isso, para você, significa o quê? Que a partir ali dos 50 a 60 anos, é bem importante você ir regularmente ao oftalmologista fazer o seu fundo de olho. E terceiro, e muito importante, porque é o único fator de risco que a gente realmente pode modificar na nossa vida, é o tabagismo. Ou seja, se você fuma, existe um risco maior de desenvolver a degeneração macular. Então, se você tem mais de 60 anos e tem um familiar com degeneração macular e fuma, então você já tem 3 fatores de risco.
O único que você pode realmente modificar é parar de fumar. Então, aqui fazendo um resuminho, o que a gente viu? Que a degeneração macular, ela é uma doença muito séria, porque ela vai causar uma alteração bem na área central da visão. E isso vai impedir que a gente possa reconhecer o rosto das pessoas que a gente ama, fazer coisas do dia a dia, como assinar. Então, o que é importante? O tratamento logo no início vai evitar a progressão, vai evitar a perda. Todos os dias chegam novas medicações no mercado, novos tratamentos, então quanto antes você tem o diagnóstico, melhor o tratamento. E se você já fez o tratamento, você pode me dizer: ah, mas eu comecei o tratamento e não resolveu. Mas eu posso te dizer que a tecnologia tem cada vez melhorado e os tratamentos têm evoluído muito. E que tem vários estudos mostrando como é uma pessoa que evolui sem o tratamento e com o tratamento. A perda de visão é muito mais rápida e muito mais agressiva. Então é importante você marcar a sua consulta e vir avaliar essa retina. Se você tem degeneração macular, a gente pode bolar o melhor tratamento para você. E se você tem os fatores de risco, é pra gente detectar logo no início. A intenção desse canal é trazer mais informações claras e de forma simplificada para você que tem uma doença da retina ou conhece alguém que você gosta bastante que tenha. Se gostou, curta esse vídeo e compartilha com alguém que vai se beneficiar dessas informações.